Hoje, na nossa série sobre grandes momentos da história, vamos recuar um pouco no tempo. Já falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, sobre a Guerra Fria. Hoje vamos recuar um pouco no tempo e vamos falar da coroação de Carlos Magno como imperador, no ano de 800. Aí vocês se perguntam assim, mas qual a importância precisa disso? É uma coisa tão antiga e, de fato, então nós falamos aqui da Primeira Guerra ou da Guerra Fria, que são coisas recentes, e é muito evidente a importância disso no nosso tempo, mas a coroação de Carlos Magno é também importante, e eu vou explicar aqui por quê. Vocês sabem que o Império Romano foi uma das mais importantes instituições políticas da história da humanidade. E ele, o Império Romano enquanto tal, que tinha como sede Roma, dominou o Mediterrâneo inteiro e podemos dizer hoje que tinha a máquina de guerra mais perfeita, mais bem estruturada do mundo antigo. Os romanos eram muito organizados, muito militarmente muito competentes, mas eles chegaram ao máximo da sua extensão. Né? Eles conquistaram no máximo sob o governo de Trajano. Nós estamos falando aí em coisas que aconteceram nos anos 100, 200, 300, 400 depois de Cristo. Eles chegaram ao máximo a Mesopotâmia, eles conquistaram o Mediterrâneo inteiro, a Europa praticamente, com exceção da Alemanha e do leste europeu, o norte da África, mas nunca foram além, porque não havia nem como ir além. Mas Roma foi, durante séculos, importantíssimo em toda a África e em toda a Ásia. Hoje, em escavações arqueológicas na China, no Japão, em todos os lugares se encontram moedas romanas. O que quer dizer que, mesmo que Roma não fosse político-militarmente relevante em outras áreas da Ásia, era economicamente importante. E a fama do Império Romano ia muito além das suas fronteiras. O Império Romano foi realmente uma instituição notável. O Império Romano ele é dividido, do ponto de vista administrativo, em alguma época, entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, e em torno de 470 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente acaba. Ele é liquidado pelos bárbaros que vieram da Europa Central, e só sobrevive o Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, e que vai sobreviver até o século XVI, aí como um vestígio, uma coisa muito pequena. Mesmo com o fim do Império Romano no Ocidente, então, a ideia do Império Romano continuou sendo uma ideia fundamental para entender uma ordem estável. Os católicos, os reinos católicos da Europa Ocidental, eles careciam assim de uma legitimidade de poder maior, e o único poder que era entendido legítimo era o poder do imperador. O imperador, por diversas razões, ele tinha essa legitimidade que poderia conceder ao Estado uma estrutura harmônica. Então a Igreja Católica, junto com outros líderes e reis, ex-bárbaros, não mais bárbaros, mas reis e soberanos da Europa Ocidental, apoiam, ou pelo menos toleram de diferentes maneiras, aquilo que vai ser chamado de translatio imperii, a restauração do império, a continuidade do Império Romano, que é a coroação de Carlos Magno, rei dos francos, como imperador, imperador romano, Augusto César, com os mesmos títulos do antigo Império Romano. O que aconteceu nesse momento, no ano 800? Quase 300 e tantos anos depois do fim do Império Romano do Ocidente, o Império foi restaurado. Esse poder, portanto, que Carlos Magno ostentava, era um poder legítimo, considerado adequado a uma nova ordem europeia, católica, ligada à Igreja, que evocava as origens do maior império que o mundo já tinha conhecido, que era o Império Romano.
e evocava a mesma fonte de poder. A questão, na verdade, era bíblica, tinha a ver com as profecias de Daniel, de que existiria, e isso era uma interpretação medieval muito forte, de que os 4 impérios mencionados nas profecias de Daniel, no sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, esses 4 impérios, o último deles, o quarto, equivalia ao Império Romano. Então, a restauração do império, sob Carlos Magno, queria dizer que esse Império Romano continuava e era uma fonte legítima de poder no mundo. O fato de existir um outro Império Romano do Oriente não queria dizer que não voltasse a ser restabelecido o Império Romano do Ocidente, e eles sempre tentaram, pelo menos algumas vezes no início, unificar de novo o Império, mas havia diferenças religiosas entre os católicos do Império Romano do Oriente e os católicos do Império Romano Sagrado, restaurado por Carlos Magno. A figura de Carlos Magno é importante porque depois, mais tarde, no ano de 962, esse império vai ser consolidado sob a forma de um Sacro Império Romano Germânico, sob um poder que tinha um efeito sobre a Europa bastante controvertido, mas que dava aos poderes europeus um perfil de legitimidade que os unia ao Império Romano anterior. O Império Romano, o Sacro Império, ele vai perdurar por muitos séculos ainda como uma força importante na Europa, né? Uma força, uma fonte de poder importante, que vai ser marcado por briga entre príncipes alemães e igreja por muito tempo, mas que termina de uma forma um tanto ou quanto trágica, quando Napoleão Bonaparte, que é um outro imperador, já no século XIX, derrota as forças do Sacro Império na Batalha de Austerlitz em 1805. E aí o Império Romano, o Sacro Império Romano, fundado por Carlos Magno, herdeiro do Império Romano antigo, ele é finalmente dissolvido. Por que eu digo que essa trajetória toda do Império Romano do Ocidente ela é importante, né? E aí eu coloco até, de alguma forma, o Império Romano do Oriente também, porque mesmo após a dissolução, em 1806, do Império Romano, a ideia de que um soberano importante deveria ter no Ocidente o título de imperador, ou de que a figura do império representava a existência de uma força política agregadora e moral capaz de dar um destino às sociedades, continuou existindo na Europa. Ou seja, você tem o imperador Napoleão, você tem de novo a tentativa de Napoleão III de ser um imperador, a figura do Kaiser, do imperador da Alemanha, César, né, o Kaiser, é de certa forma uma tentativa de restabelecer a, o carisma da figura do imperador, por razões outras, no caso o Império Romano do Oriente, mas o soberano dos russos também era César, Czar, né? César. Então a figura do Império Romano ela continuou sendo, de alguma forma, uma espécie de fantasma sobre as instituições políticas do Ocidente. Nós diríamos que até a Segunda Guerra Mundial, porque o próprio Hitler entendia o seu regime como o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Então, a questão do império é uma coisa muito relevante. E mesmo que depois da Segunda Guerra Mundial, nenhum Estado mais tenha envergado o título de império. Bom, há muitos candidatos antes da Segunda Guerra, a gente pode falar do Império Britânico, por exemplo, e por aí vai. Mas mesmo que depois da Segunda Guerra Mundial nenhum Estado tenha envergado explicitamente o perfil de império, fala-se muito, de uma forma subjetiva, no Império Americano, por exemplo, como se falou durante a Guerra Fria no Império Soviético. Quer dizer, a ideia de que existe algum tipo de instituição, ou de um país, ou de um poder, que exerce um poder ordenador, moralizador, capaz de dar um destino aos povos, continuou existindo mesmo após
o fim de todos os impérios. E a ideia de que para a libertação dos povos é necessário combater o império, que é uma ideia que surge na própria época de Carlos Magno ou depois, né? Quer dizer, o Império Romano restaurado, assim como era o antigo Império Romano, sempre foi combatido por aqueles povos que de alguma forma não queriam fazer parte dessa ordem moral ou dessa comunidade de destino que era liderada pelo imperador. Então, muito embora ninguém mais se intitule império, as pessoas continuam achando que determinadas potências são, de fato, império e que a luta contra esses impérios é legítima por serem impérios. Tanto que se escuta muito críticas ao imperialismo isso, ao imperialismo aquilo e por aí vai. Então, a coroação de Carlos Magno é relevante, é importante, porque ela mostrou e continua mostrando a continuidade de uma ideia, ou seja, a ideia do império ordenador, moralizador e que dá um destino aos povos, que começou no antigo Império Romano, Carlos Magno ressitualizou, continuou durante a Idade Média e mesmo após a sua destruição, continuou no imaginário sendo um elemento referencial. E se vocês observarem, a ideias, a partir do século XVIII, a partir do século XIX, mesmo em pleno século XX, a ideia de representar as sedes de poder sob a forma romana continua sendo relevante. Então, chamo a atenção de vocês para isso, porque isso mostra como existem permanências na história que são interessantes e impressionantes, porque a experiência do Império Romano Antigo foi de tal forma impactante que por séculos, séculos e séculos, por 2000 anos, ainda continua se entendendo a necessidade de um poder imperial ordenador e continuam se combatendo os imperialismos sucessivos da mesma forma como se combatia o Império Romano no passado. Isso é muito estranho quando a gente pensa que são coisas que atravessam os séculos sobre as quais as pessoas sequer têm plena consciência de que existem. Então, por isso eu separo essa coroação de Carlos Magno, porque foi o momento onde, contra tudo e contra todos, a ideia do império foi ressituada e criou e consolidou e deu fôlego a uma tradição com a qual nós lidamos até os dias de hoje.